sou o Sérgio, professor de Geografia aqui. Vamos trabalhar alguns assuntos hoje diferentes à globalização econômica do mundo. Infelizmente, para abordar esse assunto, a gente tem que voltar ao capitalismo. Tudo bem? Então, peço licença rapidinho, voltamos agora. Então, na verdade, a gente fala do capitalismo como um sistema político e econômico. Tudo bem? Então, temos aqui a ideia do sistema político e econômico, onde as relações pessoais, relações produtivas se dão. Uma coisa muito difícil para as ciências humanas e para a própria geografia é determinar aí a origem ou uma data de origem pro capitalismo, certo? Trabalhamos então, na verdade, com um período histórico considerável aí, que a gente pega a decadência do sistema feudal e a emergência de novas relações produtivas com o capitalismo. Nesse primeiro momento a gente irá abordar a evolução do capitalismo até chegarmos aí às consequências dessa evolução. Temos ao todo aí 3 grandes fases do capitalismo, onde começamos a pensar aí, no primeiro momento, num capitalismo comercial ou capitalismo mercantil. Temos aqui uma pequena poesia, um poema de Fernando Pessoa, que retrata um pouco do que seria essa grande época. Podemos estabelecer aqui para o capitalismo comercial um início importante. Então a gente pensa já no século XV e XVI para o seu início. Então o início do capitalismo comercial está relacionado a esse período da nossa história. Temos aqui o poema, vamos lá. Então, ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram. Quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Vale a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena, já diria a pessoa. Quem queres passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar, ao perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Fernando Pessoa traz aqui alguns pontos importantes desse período da nossa evolução do capitalismo, que a gente pode aqui traçar a base dessa ideia. Então, também temos aqui conhecido o capitalismo comercial, na verdade, popularmente conhecido aí como mercantilismo. Podemos listar aqui então os nossos pontos principais do mercantilismo, ok? Seriam aí, primeiro, a ideia de novas rotas comerciais, como a busca pelas Índias, as rotas tradicionais conhecidas por terra, passando pelo Império Turco-Otomano, adentrando o mar Mediterrâneo, essas duas áreas já controladas. O Império Turco-Otomano controlando a ligação do Oriente distante com a Europa, cobrando imposto, e o mar Mediterrâneo já comandado por navegadores italianos. Consequentemente, a gente está falando de mercantilismo nessa hora, a gente está falando de dinheiro, valor. Império Turco-Otomano, para a sustentação de qualquer império, uma das coisas fundamentais é dinheiro. O Império Turco-Otomano começa a cobrar impostos que atrapalham a lógica comercial portuguesa, certo? A mesma coisa acontecendo com o Mediterrâneo, os navegadores italianos controlam essa rota comercial. Cabe a Portugal a busca de novas rotas. Num primeiro momento, então, Portugal opta por circunnavegar a África, chegando ao extremo sul do continente, onde nós temos o quê? O Cabo das Tormentas. Vasco da Gama contorna o Cabo das Tormentas, faz a ligação com as Índias, estabelecida a primeira rota comercial. Portugal não era a única potência na época. Tínhamos também a Espanha. O rei da Espanha
opta por chegar por outra rota comercial às Índias. Nesse caso, ele vai se aventurar ao mundo desconhecido, ultrapassar a linha do mundo conhecido, tentando navegar para o extremo oeste, chegando pelo leste nas Índias. Cabe aqui a ressalva que nós não tínhamos o que é o conhecimento da América. Então, entra também aqui o descobrimento da América. Em 1492, onde nós temos a Conquista do Paraíso, um filme interessantíssimo para se ver. Depois a gente passa esse vídeo para vocês, mais detalhes. Conquista da América, novos valores aferidos à Europa, ok? Novas mercadorias chegando à Europa, exploração litorânea do continente africano e interiorização da América. Começa então a ideia de você medir riquezas, como você afere valor, como você considera as suas riquezas. Ponto principal, não podemos esquecer nunca aqui da ideia do metalismo. Metais preciosos como ouro e prata. Certo? Vantagem da Espanha em relação a Portugal: quando a Espanha põe o pé na América, a Espanha é premiada com metais preciosos. Diga-se ouro e diga-se prata. As civilizações pré-colombianas não tinham a noção exata que a Europa tinha do ouro e da prata. Para as nossas civilizações pré-colombianas na América, ouro e prata tinham valores de troca, ou seja, eram adornos, eram enfeites, nada além disso. Já a Europa, Portugal e a Espanha entendem isso como lucro, como dinheiro. A Espanha ganha essa corrida de Portugal, que já é premiada com metais preciosos. Tranquilo? Ao longo desse período, iniciado no século XVI, a conquista da América, século XV e XVI, nós temos a emergência da Inglaterra, melhor dizendo, vamos usar Reino Unido na história. O Reino Unido começa a controlar as relações comerciais porque o Reino Unido se torna dono dos mares. Grande parte das riquezas advindas do processo de colonização da América vai parar na mão do Reino Unido, certo? Com esse dinheiro acumulado, algumas mudanças internas na Inglaterra, como a Revolução Burguesa precoce, como a política de cercamentos, o dinheiro advindo da colonização, mesmo a Inglaterra não ter sido a primeira a chegar à América, conquistando os mares, ou seja, controlando as rotas comerciais, a Inglaterra vai se permitir a um grande acúmulo de capitais, que é fundamental aí para a gente entrar na nossa próxima fase do capitalismo, que seria aí o nosso capitalismo industrial. Marcamos aí o início desse capitalismo industrial, tudo bem? Século XVIII. E pensamos já na Inglaterra, ou corretamente falando, Reino Unido, onde temos a primeira Revolução Industrial. Não estamos aqui para discutir Revolução Industrial, nós estamos aqui para discutir Reino Unido, estamos aqui para chegar à globalização. O que isso vai ser importante para a gente chegar no processo de globalização? Primeiro, as grandes alterações na vida das pessoas. Cito aqui para vocês um pedaço da música do Paralamas do Sucesso, Capitão Indústria, onde ele fala algumas alterações vividas como pessoa, também disse no capitalismo comercial. Às vezes fico a pensar em outra vida ou lugar, estou cansado demais, não tenho tempo de ser, tempo livre de ser, nada a ter que fazer, ou seja, o capitalismo industrial tira do homem o ócio. Quando eu me encontro perdido nas coisas que eu criei, eu não sei, eu não vejo além da fumaça, ou seja,
poluição, vamos discutir isso em outra videoaula, certo? Matriz energética inglesa, trabalhando o carvão mineral. O amor e as coisas livres coloridas, nada poluídas. Ou seja, o homem perde a sua relação pessoal e se torna uma relação fabril, comercial, ou melhor, industrial. Eu acordo para trabalhar, durmo para trabalhar, corro para trabalhar. Então o ritmo de vida das pessoas se altera de formas drásticas. Não podemos pensar que o capitalismo industrial vai alterar somente as relações pessoais. Sim, lembrando que a gente fala de um regime político e econômico. Altera-se a lógica capitalista, altera-se as lógicas de relações internacionais. Primeira coisa, nós podemos traçar aqui algumas características. Vou escrever aqui no quadro. O que antes era interessante para o capitalismo foi fundamental para a chegada nessa ideia, torna-se desnecessário e até um empecilho para o progresso. Pensamos em quê? Pensamos no sistema escravocrata. A escravidão deixa de ser interessante para o sistema capitalista por dois motivos básicos. O escravo não tem salário, pagamento, ou seja, o escravo não tem dinheiro. Com a lógica industrial, o volume produzido é cada vez maior. Se você produz cada vez mais, você precisa ter um mercado consumidor também cada vez maior. Então, enxerga-se o escravo ou a escravidão como ponto crucial para o fim do sistema capitalista. Por isso, demos o fim à escravidão, certo? A escravidão acaba, o trabalhador agora recebe salário, ele recebe pagamento, ele se torna mercado consumidor e atende aos interesses industriais. Perfeito? Ponto 1. Ponto 2. A lógica trabalhista, a lógica mundial, o racionalismo chegando à espécie humana, acaba com essa ideia de uma raça tida como própria a ser escravizada. Então a África deixa de ser interessante nesse momento. A emergência a partir do século XVIII, XIX, de um novo ponto no globo que se torna principal ao longo do século XX. A gente tem aqui o nascimento lento e gradual dos Estados Unidos da América. Então vem aqui o aparecimento dos Estados Unidos da América. Buscando ser potência, nada melhor que afastar a Europa da América. Então soma-se aqui também a independência da América. Falamos aqui, na verdade, do continente americano, não da América como os Estados Unidos, certo? Seguimos a lógica de produção, século XVIII, século XIX, produção, produção, produção. Quando a Europa perde a América, a Europa perde o quê? Um grande fornecedor de matérias-primas. A África entra no cenário mundial e a Europa inicia a sua interiorização ao continente africano. Começa com o rei Leopoldo da Bélgica, adentrando a bacia do Congo na África Central, na África Equatorial. Por consequência, volta à Europa, declara toda a bacia do Congo como propriedade do rei da Bélgica, despertando a ira e o interesse das demais potências europeias. O que fazer? Vamos partilhar a África. De que forma? Não sei. A Prússia, já no final do século XIX, recém-surgida como Alemanha, lidera a Conferência de Berlim, onde as potências europeias jogam sobre a mesa o mapa do continente africano e começam a partilhar o continente africano. De novo, esquecemos que na África existem pessoas, ok? Então nós temos aqui outro ponto a ser considerado, que seria a partilha da África. Pelas potências europeias.
Metalismo ainda é importante, as riquezas são medidas em ouro e prata. A riqueza nacional é a quantidade de ouro que você possui nas suas reservas. Esse capitalismo industrial, em caráter mundial, ele vai se arrastar, ele vai se estender até meados do século XX. Em meados do século XX, nós temos uma outra alteração no capitalismo industrial, no próprio sistema capitalista. Abandonamos o capitalismo industrial e entramos aí no capitalismo financeiro. Uma outra música aqui pra gente, dos Engenheiros do Havaí, uma banda dos anos 80, de rock nacional, na verdade rock gaúcho. E alguns pontos, eu não vou ler tudo aqui com vocês. Importante para a gente pensar no capitalismo financeiro. Mira laser, miragem de consumo, latas e litros de pasta guiada. Estou ligado a cabo a tudo que eles têm para oferecer. Eu tenho pressa, vamos nessa direção. Na highway da superinformação. Então pensamos em capitalismo financeiro, estamos pensando em integração. Integração de algumas coisas importantes. Quais? O mercado financeiro, sistema bancário, e os fundos de previdência privados. Ok? Essa integração dessas capitais, dessas fontes de renda, se tornam fundamentais para entendermos o capitalismo financeiro. Pela primeira vez na história, circula-se mais dinheiro do que mercadoria. Obviamente que para isso a questão tecnológica deve ser considerada. Há um avanço tecnológico muito grande a partir da Segunda Guerra Mundial, discutiremos isso a seguir. As novas organizações, frutos aí da Segunda Guerra Mundial, que acaba por ser uma continuidade da Primeira Guerra Mundial, que vai ter a sua origem lá na partilha da África, visto no slide anterior, quando a gente falou de capitalismo industrial. Ponto máximo aqui: o dinheiro deixa de ser nota, deixa de ser papel, e o dinheiro se transforma em números. Esses números representam a riqueza mundial, a corrida ao mercado financeiro, a corrida pela influência mundial de grande empresa, de grande integradora do espaço, que daqui a pouco aparecerá para a gente dentro de uma lógica de globalização, onde o capitalismo financeiro mostra suas garras para o mundo todo. Tranquilo? Não vou perder muito tempo discutindo o capitalismo financeiro com vocês, que a gente vai pegar mais à frente em globalização. Ok? Entraremos agora numa fase da história e da própria geografia, que é fundamental para a compreensão do que a gente busca hoje, que é entender a lógica de globalização.